A mensagem ignorada. O clamor de Amós que Israel recusou ouvir. Introdução. A voz que ecoou no deserto. Imagine um homem comum. Um boiadeiro. Um cultivador de figos. Alguém simples, mas com uma missão gigantesca. Amós não era sacerdote, nem filho de profeta. Ele era apenas um homem com o coração inflamado por uma mensagem vinda direto do céu, uma mensagem que queimava como fogo nos ossos. Um chamado que não podia ser ignorado, mesmo sabendo que ninguém queria ouvir. Israel prosperava, havia riqueza, templos lotados, celebrações religiosas por toda parte. Mas, por trás das cortinas da religiosidade, corrupção, injustiça e idolatria dominavam. E foi nesse cenário que Deus levantou Amós, para anunciar o que poucos tinham coragem de dizer: o juízo estava próximo. Mas será que alguém o ouviu? Ou será que o povo rejeitou o último aviso antes da queda? Imagine caminhar por uma estrada seca, entre pedras e poeira, enquanto o céu escaldante pressiona seus ombros. Não há multidão. Não há palco. Não há câmeras. Apenas o vento. E uma voz. Uma voz que ninguém queria ouvir. Uma voz simples, mas carregada de um peso eterno. Era a voz de Amós. Ele não era um profeta de escola, daqueles formados nas linhas religiosas do templo. Não era filho de sacerdote. Não vestia túnicas caras, nem andava entre os grandes. Ele era um homem do campo. Um homem rude. Alguém que conhecia a terra com as mãos calejadas e os olhos queimados do sol. Mas naquele dia, ele não segurava uma enxada. Ele segurava a palavra viva de Deus. Amós era um pastor de ovelhas, um colhedor de sicômoros. Mas dentro dele havia um fogo, um peso, uma urgência. Ele carregava uma mensagem do céu dura, ardente, inegociável. Uma mensagem para um povo que havia se esquecido de Deus. Israel estava em paz. Externamente, o reino florescia. Havia comércio, luxo, festas religiosas, templos erguidos e sacerdotes ativos. Os altares estavam repletos de sacrifícios. As músicas de adoração ecoavam pelas cidades. Mas havia algo errado, muito errado. Por trás da aparência de santidade, havia corrupção, havia injustiça, havia desigualdade. Os ricos oprimiam os pobres, os juízes vendiam sentenças. A religião havia se tornado uma formalidade vazia, um espetáculo. E foi nesse cenário que Amós se levantou. Um homem desconhecido, com um recado celestial, um aviso solene, vindo direto do trono de Deus. Sua voz não era bonita. Seu discurso não era popular. Mas sua palavra era verdadeira. Amós caminhava entre os mercados, entre os tribunais, entre os altares. E onde quer que estivesse, ele declarava: assim diz o Senhor. Ele não trazia palavras doces. Trazia advertência. Trazia juízo. Trazia a verdade nua e crua. Israel pensava que estava tudo bem. Pensava que Deus estava satisfeito com as canções e os sacrifícios. Mas Amós gritava outra realidade. Eu odeio, desprezo as vossas festas. Não aceitarei os vossos holocaustos. Não era mais tempo de dançar. Era tempo de chorar. Tempo de CARRPINDR.MAS. Quem estava ouvindo? Quem estava prestando atenção à voz no deserto? A maioria apenas olhava com desprezo. Quem é esse? Um pastorzinho querendo ensinar os sacerdotes? Ele não sabe como as coisas funcionam aqui. Relaxa, Israel está em paz. A economia vai bem. Mas Deus via além da fachada. Ele via a podridão encoberta com ouro. Ele via a injustiça disfarçada de piedade. Ele via um povo que o honrava com os lábios, mas cujo coração estava longe. E Amós era a última chance. A última trombeta. O último aviso antes do colapso. Muitos preferiram ignorar. Outros zombaram. Alguns até se irritaram. Mas poucos, bem poucos, tremeram diante da palavra.
E assim, como um trovão solitário no céu seco, Amós seguiu profetizando, gritando, alertando, clamando, com ousadia, com lágrimas, com esperança de que alguém, em algum lugar, ainda pudesse escutar. Porque mesmo quando o povo se cala, mesmo quando os líderes se corrompem, mesmo quando o templo vira teatro, Deus ainda fala. E às vezes, Ele escolhe o improvável, o esquecido, o rejeitado, para trazer uma verdade que não pode mais ser calada. E naquele tempo, essa verdade tinha um nome. Amós. Quem era Amós? O profeta fora do padrão. Amós não nasceu para ser profeta. Ele mesmo disse: não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro. Amós 7:14. Um homem do campo, um desconhecido. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amós veio de Tecoa, no reino de Judá, mas foi enviado para profetizar contra Israel, o reino do norte. Ele cruzou fronteiras e levou uma palavra dura. Ele enxergava o que ninguém via: a podridão por trás das aparências, a injustiça contra os pobres, o orgulho dos líderes. E com coragem sobrenatural, Amós se levantou contra tudo isso, sozinho, sem aliados, sem garantias. Porque quando Deus manda falar, o verdadeiro profeta obedece. Na história dos profetas, muitos vieram de linhagens consagradas, filhos de levitas, sacerdotes, homens educados nos caminhos do templo, homens treinados para falar, para liderar, para representar o sagrado. Mas Amós não era um deles. Ele não tinha sangue profético, não usava vestes sacerdotais, nunca pisou numa escola de profetas. Ele mesmo declarou, com clareza e humildade: não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boiadeiro e colhedor de figos silvestres. Amós 7:14. Pense nisso. Um homem simples, um trabalhador do campo, afastado das estruturas religiosas, enquanto os profetas formados discursavam nos palácios. Amós caminhava com os pés sujos de terra e os ombros marcados pelo trabalho sob o sol, enquanto outros afinavam suas vozes nos púlpitos. Amós aprendia com o silêncio das madrugadas e com o barulho do campo. E foi justamente esse homem, sem prestígio, sem título, sem autoridade humana, que Deus escolheu para levar uma das mensagens mais duras, mais profundas e mais necessárias à sua geração. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus sonda o coração. Amós carregava um coração inflamado, um espírito sensível à voz de Deus. E quando o céu o chamou, ele não hesitou. Ele deixou seu pasto, deixou os figos, deixou sua zona de conforto e seguiu em direção ao lugar onde seria rejeitado, humilhado, ameaçado. Seguiu para o reino de Israel, uma terra que nem era sua. É impressionante. Um homem de Judá, enviado para profetizar ao reino vizinho, o reino do Norte. Naquela época, era próspero. Estava sob o governo de Jeroboão II. As cidades estavam cheias, os negócios fluíam, os cultos eram frequentes. Mas por trás das aparências, havia podridão. E Deus não suportava mais o silêncio. Foi então que escolheu Amós, alguém que não se venderia por influência, alguém que não estaria preso à elite, alguém sem alianças políticas ou religiosas, alguém livre para falar a verdade, doa a quem doer. E Amós falou, com coragem, com firmeza, com autoridade que não vinha de homens, mas de Deus. Imagine a cena. Um homem do campo com roupas comuns, entrando em Betel, um dos principais centros religiosos de Israel. Ali estavam os sacerdotes, os líderes, os poderosos. E ele, sem pedir permissão, começa a declarar: assim diz o Senhor. Pense no desconforto que ele causou. Pense nos olhares, nos cochichos, nas ameaças. Mas ele não recuou. Porque o verdadeiro profeta não fala o que o povo quer ouvir, fala o que o céu ordena. Amós não tinha carisma político.
Não tinha popularidade, mas tinha algo que nenhum outro ali tinha: integridade, temor, compromisso com a verdade. E talvez seja por isso que Deus o escolheu. Porque enquanto muitos estavam contaminados, Amós estava limpo. Enquanto muitos estavam cegos pela religiosidade, Amós enxergava com clareza. Enquanto muitos buscavam agradar os homens, Amós buscava agradar apenas a Deus. Isso nos ensina algo profundo. Deus não está preso aos modelos humanos. Ele pode levantar um José no Egito, um Davi no campo, um João Batista no deserto, e um Amós em meio às figueiras. Não importa a origem, importa o coração. Amós era, sim, um profeta fora do padrão, e foi justamente isso que o tornou tão poderoso. Porque ele não dependia de homens, não tinha imagem a zelar, não buscava status, só buscava ser fiel. E no fim das contas, esse é o tipo de servo que Deus mais usa: os improváveis, os esquecidos, os pequenos aos olhos do mundo, mas gigantes diante do céu. Amós provou que você não precisa de um título para ser usado por Deus, só precisa de ouvidos atentos, coração disposto e coragem para obedecer. E quando tudo parecia caminhar para o colapso, Deus usou um boiadeiro para entregar uma mensagem que ecoaria por gerações. Porque quando o céu procura um mensageiro, ele sempre encontra alguém, mesmo que esteja no campo. A mensagem, o grito de alertar, mensagem de Amós não era popular. Ela era como um trovão no meio de uma falsa paz. Enquanto o povo acreditava que Deus estava satisfeito com suas festas e ofertas, Amós dizia: eu desprezo as vossas festas, não aceito os vossos sacrifícios. Amós 5:21. Imagine ouvir isso dentro do templo, no meio de um culto. Era como declarar que toda a adoração deles era vazia. Amós clamava por justiça. Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24. Ele denunciava os ricos que exploravam os pobres, os juízes que vendiam sentenças por dinheiro, os sacerdotes que se corrompiam por influência política. A mensagem era clara. Deus não estava em silêncio. O tempo da misericórdia estava se esgotando, e o dia do Senhor se aproximava não como salvação, mas como juízo. Mas ao invés de arrependimento, o que Amós encontrou foi rejeição, zombaria e perseguição. A voz de Amós não era suave, não era confortável, não era do tipo que fazia as pessoas sorrirem nos bancos dos templos. Ela era um trovão cortando o céu de uma nação adormecida. Era como um grito no meio de uma festa, um alerta interrompendo uma música alegre, enquanto Israel celebrava sua aparente prosperidade, enquanto os sacerdotes cantavam e os sacrifícios queimavam nos altares, enquanto o povo se iludia acreditando que Deus estava satisfeito. Amós anunciava: o Senhor rugiu de Sião, e Jerusalém levantou a sua voz. Amós 1:2. Imagine o impacto dessas palavras. Israel vivia dias de crescimento econômico. A elite acumulava terras, construía casas luxuosas, participava de cultos religiosos semanais. Parecia que tudo estava sob controle. Mas Amós via além da aparência. Ele via o abismo moral. Ele via a justiça vendida nos tribunais. Via o pobre sendo esmagado, enquanto o rico se assentava em tronos de vaidade. Via os sacerdotes tolerando pecado para manter o sistema funcionando. E então ele se levantava, como uma sentinela de Deus, e bradava: assim diz o Senhor: por 3 transgressões, e por 4, não retirarei o castigo. Esse era o formato de sua profecia, um padrão repetido como marteladas no coração de Israel. Amós começou suas acusações falando das nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe. Cada uma com seus próprios pecados. E Israel provavelmente aplaudia cada juízo. A justiça de Deus está vindo sobre nossos inimigos, pensavam, mas de repente, a profecia muda de direção. Agora, Amós acusa Judá.
E, logo depois, Israel. A plateia se cala. A profecia começa a doer. Agora é pessoal. Amós denuncia os pecados internos. Não os pecados do mundo lá fora, mas os pecados escondidos dentro do povo de Deus. Vendestes o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Amós 2:6 Pisais sobre o pó da terra a cabeça dos pobres e perverteis o caminho dos humildes. Amós 2:7 Amós fala de exploração. Fala de luxúria. Fala de injustiça. Fala de um povo que clama o nome de Deus, mas vive em rebelião contra ele. E o mais assustador, Deus diz que não aguentava mais suas ofertas. Odeio, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes, não tenho nenhum prazer. Amós 5:21 Afasta de mim o barulho dos teus cânticos. Amós 5:23 Imagine isso. O culto que parecia maravilhoso aos olhos dos homens era detestável aos olhos de Deus. Porque Deus não se impressiona com multidões. Ele não se encanta com rituais vazios. Ele quer justiça, quer verdade, quer corações quebrantados. E Amós sabia disso. Por isso, sua mensagem era como uma espada. Cortava o orgulho, rasgava as aparências, sacudia os acomodados, corre o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5:24 Essa era a esperança que Amós ainda oferecia, que o povo abandonasse sua hipocrisia e deixasse a justiça fluir novamente. Mas poucos estavam dispostos a ouvir. Era mais fácil continuar com os rituais, mais conveniente manter o show. E o alerta de Amós se tornava cada vez mais urgente. Ai dos que estão à vontade em Sião. Amós 6:1 O Senhor jurou por si mesmo. Abomino o orgulho de Jacó. Amós 6:8 Deus não estava brincando. A paciência estava se esgotando, e o juízo se aproximava como uma tempestade. O profeta falava de terremotos, de escuridão ou meiôdia, de exílio, de silêncio divino. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11 Que palavra! Uma fome espiritual, um silêncio divino como consequência da rejeição constante. Essa era a essência da mensagem de Amós. Deus havia falado, repetidamente, mas o povo se recusava a ouvir. E agora chegaria o momento em que Deus se calaria, e o silêncio dele seria o maior juízo. Amós não pregava para ganhar seguidores. Não escrevia sermões para agradar. Ele era apenas um porta-voz do céu. E sua mensagem era um grito forte, urgente, desesperado, como o último alarme antes da destruição. Mas o povo não ouvia, não porque não pudesse, mas porque não queria. Hoje, suas palavras ainda ecoam. Elas atravessam os séculos e ainda perguntam: será que estamos ouvindo? Ou continuamos, como Israel, apenas fazendo cultos bonitos enquanto ignoramos a voz de Deus? A rejeição. Quando o povo tapa o ouvidoso, o sacerdote Amazias mandou Amós embora. Vai-te, ó vidente, foge para Judá, e lá cama o teu pão. Amós 7:12, em outras palavras. Cale-se. Aqui você não tem espaço. A verdade incomoda. Quando um profeta denuncia os pecados de uma nação, ele se torna inimigo do povo. Amós foi ridicularizado, isolado e considerado um perturbador da paz. Mas ele não se calou. Sua missão não era agradar aos homens, e sim obedecer a Deus. E mesmo diante da oposição, ele continuou proclamando: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12 O clamor de Amós ecoava pelas ruas, pelas praças, pelos altares contaminados. Mas os corações estavam endurecidos. E, como tantas vezes na história, o povo só valorizou a voz profética depois que veio a tragédia. A profecia, cumprida ao dia do juízo, chegou anos depois das profecias de Amós. O império da Assíria invadiu Israel.
Samaria foi destruída, o povo levado ao exílio. Tudo aconteceu exatamente como Amós havia alertado. Mas agora era tarde. Aquela geração que zombou chorou. Aqueles que rejeitaram a verdade se renderam ao peso da dor. O dia do Senhor chegou como trevas, e não como luz. A mensagem ignorada se cumpriu, e o grito do profeta, uma vez desprezado, ecoava na memória dos sobreviventes. Conclusão: e se fosse hoje? A história de Amós não é apenas do passado, ela é um espelho para o presente. Quantas mensagens de Deus têm sido ignoradas hoje? Quantas vozes proféticas têm sido silenciadas porque incomodam? Vivemos em tempos de religiosidade sem arrependimento, de aparências espirituais, mas corações distantes de Deus. E mais uma vez, Deus está levantando vozes, não para entreter, mas para alertar. E a pergunta que fica é: estamos ouvindo? Ou continuamos tapando os ouvidos, como Israel? O clamor de Amós ainda ecoa. Buscai ao Senhor e vivei. Amós 5:6.